Ô, Nicola, a ideia desse podcast, desse programa que a gente desenvolveu há pouco tempo, é justamente colocar a cada segunda-feira toda a equipe em debate, fazer um revezamento entre os setoristas, para o público também conhecer quem faz a cobertura dos clubes, reunir também colunistas e convidados especiais, mas geralmente todo mundo que participa foi repórter, por mais que seja hoje colunista, esteja em outra função, foi repórter, e eu queria saber um pouquinho se você foi setorista no Diário de São Paulo, nos veículos que você passou, antes de entrar nesse ramo do mercado da bola, que você praticamente é o setorista de todos os clubes do Brasil, né? Ô, Bruno. Mas eu queria saber como é que foram as suas experiências, primeiro no impresso, na internet também, como setorista de clube. Cara, eu comecei a trabalhar na Gazeta Esportiva no site, né? Aí depois me mudaram para o jornal Gazeta Esportiva e 3 meses depois o jornal fechou. Até fiquei com medo, falei, será que isso é uma tendência? Será que eu fui o responsável? Mas não. Acabei voltando para o site da Gazeta, depois no Diário de São Paulo, e trabalhei em vários clubes como setorista. A única frustração que eu tenho nessa função de setorista é que nunca deixaram que eu fosse um setorista de fato da Portuguesa, time para o qual eu torço. Eu sempre dava um jeito de emplacar uma notinha da Lusa na minha coluna e tal, mas setorista da Portuguesa eu nunca fui. Embora já tenha sido setorista do Guarani, no tempo em que o Neto era o diretor de futebol do Guarani, fui setorista do São Caetano naquele momento mágico do São Caetano, com direito à final de Copa João Avelange. Fui setorista do São Paulo, também com um pouco de sorte, uma pitada de sorte, cheguei a cobrir o São Paulo no Japão, Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim, tenho no repertório, eu acho que, inclusive, eu me transformo num colunista no Diário de São Paulo depois de passar por basicamente todos os clubes de São Paulo e ir criando fontes. O papo do setorista, o trabalho do setorista é fundamental para a formação de um bom repórter, né? E aí você vai mantendo uma fonte dali, uma outra fonte dali, vai ampliando o seu repertório de fontes para chegar depois, pensar em ser colunista, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos foi um método que eu usei e adorava a vida de setorista. Hoje em dia, ô Nicola, você até participa do programa do Neto. Na época, você chegou a ter um atrito com o Neto, porque ele é um cara meio esquentado, né? Não, cara, ele tava numa fase light, cara, ele tava numa fase boazinha, ele era um diretor de futebol, não existia o executivo, né? Ele era o diretor de futebol e era uma fase bem mais tranquila, não era mais polêmico e tal. E em geral, as notícias que a gente publicava do Guarani eram notícias, o time até vivia uma fase de razoável para boa. A outra curiosidade, o setorista, o assessor de imprensa do Guarani na época em que o Neto era o diretor de futebol, o assessor era o Cascão, que virou o diretor do programa dele. Então é uma turma que eu conheço há bastante tempo. Bacana demais. E você se recorda de alguma cobertura especial ou algum episódio especial, assim como setorista, alguma situação crítica, assim, que toda vez você conta na mesa de bar, relata para os companheiros? Acho que a mais maluca de todas foi as vésperas da estreia do São Paulo no Mundial de Clubes. O São Paulo foi jogar no Japão, o último título mundial do São Paulo, inclusive, né? E na antevéspera do jogo contra um time árabe, o São Paulo estrearia numa semifinal. Eu ouvi de 2 jogadores do São Paulo, sob a condição do anonimato, que o São Paulo ainda não havia acertado o bicho, que é o prêmio em caso de título, né? E a confirmação da notícia veio através dessas 2 fontes, e eles disseram mais. Disseram que o Rogério Ceni era o responsável por conduzir todas as negociações, até aí nenhuma novidade. Mas que o Rogério não dividia aquilo que estava acontecendo, ou como ele estava tocando as coisas. Ele só conversava com o Lugano, e todos os outros jogadores ficavam meio que ao vento, sem saber o que estava acontecendo. Por que até aquele momento não havia fechado? Havia até algum incômodo. Fui e publiquei essa matéria na capa do Diário de São Paulo, e essa matéria foi publicada no dia anterior à estreia. E, nossa, a repercussão foi gigante. O torcedor de São Paulo estava super empolgado com a chance de ser campeão mundial de novo. Os jogadores, no fim da partida contra esse time saudita, com vitória por 3-2, eles se recusaram a dar entrevista, eles passaram pela zona mista como um protesto a essa matéria, sem dar entrevista. E aí teve torcedor de torcida organizada do São Paulo, que chegou a ligar para a sede do Diário de São Paulo para falar, se o São Paulo não for campeão mundial, a gente vai esperar o Nicola no aeroporto, vamos ver se ele vai conseguir falar dessa matéria aí. No final das contas, o São Paulo foi campeão e não tive mais problemas com isso. Tá, e para fechar um pouquinho, Nicola, sobre essa fase, né, como repórter e tal, eu queria saber o clique que foi. Falar assim, não, eu tenho que começar a mexer com o mercado. É isso que vai ser a pegada, é essa carreira que eu quero seguir.
quando é que você teve essa virada na sua vida de repórter para o cara que cuida de mercado, que trabalha os bastidores? Até uma curiosidade, não sei se você já contou isso. O Bruno, não, nunca contei. Assim, as coisas elas acontecem na minha carreira como jornalista meio que sem eu prever. Por exemplo, eu nunca imaginei que trabalharia na ESPN ou em qualquer televisão. Eu fiquei 5 anos na ESPN. Aconteceu porque o João Canalha lia as minhas colunas quase que diariamente, e quando um belo dia me chamaram lá para participar do programa, e eu comecei a ir com alguma frequência até que fui contratado. Então nunca imaginei que iria para a TV, assim como nunca imaginei que iria para a rádio. A coluna foi uma consequência de ter informações de vários clubes, e a ideia no Diário de São Paulo naquele momento era ter alguém que pudesse fazer concorrência para o Painel FC, que era uma espécie de coluna de bastidores. E a partir do momento em que eu assino uma coluna, eu começo a perceber que as informações de mercado elas tinham muito mais valor para o torcedor do que qualquer outra notícia. E isso é muito claro, especialmente nas minhas mídias hoje. Toda vez que eu publico alguma coisa sobre contratação, sobre renovação, sobre saída, sobre dispensa, sobre possibilidade, é isso que acaba repercutindo mais. Diante desse cenário, eu comecei a conversar com mais frequência com o empresário, com gente da comissão técnica, muito voltado para esse mercado. Mas não aconteceu também, não foi nada planejado. Quero me especializar em mercado, quero ser um especialista, nada disso. Foi acontecendo e aí eu vou tentando surfar as ondas que aparecem. Isso é curioso, porque quando a gente olha a audiência também do Super Esporte, os meses que a gente tem mais audiência historicamente são dezembro e janeiro, né? Principalmente porque a época não tem futebol, só tem o Mundial de Clubes ou alguma outra competição internacional, mas são os meses de mercado. Então é aquele mês que o pessoal fica dando F5 no computador o dia inteiro para acompanhar as notícias, né? Então é um nicho realmente muito específico, mas que atrai o interesse de todo mundo, inclusive de quem torce contra o clube, né? O Bruno, só uma curiosidade, as audiências do canal no YouTube, por exemplo, em pós-jogo, elas são menores do que nos vídeos sem jogo. É muito louco, né? Porque eu tenho um canal no YouTube com 1 milhão e quase 200 mil seguidores, mas o pós-jogo, o dia, por exemplo, uma quarta-feira cheia de jogos importantes, o vídeo da quinta-feira tende a ter uma audiência menor, porque é um vídeo mais voltado ao que aconteceu no jogo. E os caras não estão muito preocupados em saber o que aconteceu com o jogo, os caras já sabem o que aconteceu. Os caras entram especificamente no canal para buscarem notícia de mercado, de contratação, de especulação, essa coisa toda.